Olá, amigos! Esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. Hoje traremos uma história que aconteceu nos anos 1950. Quando o então senador pelo Maranhão Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo renunciou ao seu mandato para ocupar o cargo de embaixador brasileiro na Inglaterra. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo era paraibano e fez fortuna no ramo jornalístico brasileiro a partir de Pernambuco. Nasceu em Umbuzeiro, na Paraíba, em 1892 e morreu em São Paulo em 1968. Em 1906, aos 14 anos, teve sua primeira experiência jornalística escrevendo para o jornal O Pernambuco. Ingressou na Faculdade de Direito de Recife em 1908 e, para custear seus estudos, tornou-se redator do Jornal Pequeno do Recife, de 1910 a 1915. Em dezembro de 1915 foi aprovado no concurso da Faculdade de Direito de Recife para a cátedra de professor de Direito Romano e de Filosofia do Direito. Em 1924, comprou no Rio de Janeiro o matutino Jornal, de propriedade de Renato Lopes e cuja situação financeira era precária. 6 meses mais tarde adquiriu seu segundo jornal, o Diário da Noite, em São Paulo. Com base nesses dois órgãos, iniciou a estruturação de uma grande empresa jornalística, que mais tarde viria a ser conhecida como Diários Associados. Assim, em 1927, fundou a revista O Cruzeiro. Com a ampliação de sua cadeia jornalística e seu envolvimento com proeminentes figuras do governo, Chateaubriand fundou em agosto de 1931 a Agência de Notícias Meridional, com o objetivo de fornecer informações para seus próprios jornais e, ao mesmo tempo, vendê-las para outros periódicos. Chateaubriand adquiriu em abril de 1934 a revista Cigarra, no Rio de Janeiro, comprando também, nesse mesmo ano, sua primeira estação de rádio, a Tupi do Rio. Pouco tempo depois adquiriu a Rádio Tupi de São Paulo e a Educadora do Rio, que passou a se denominar Rádio Tamoio, dando início à constituição de uma cadeia de radioemissoras que chegou a ter 25 estações. A cadeia dos Diários Associados abriu uma nova frente de atuação, inaugurando em São Paulo a TV Tupi, que foi a primeira estação de televisão da América Latina, começando a funcionar em 1950. A atuação que desenvolveu através dos órgãos de comunicação de que dispunha não foi o único meio que Chateaubriand utilizou no combate ao movimento nacionalista. Para melhor defender suas propostas e usar de sua influência no combate à lei de criação da Petrobras que tramitava no Congresso, elegeu-se senador na legenda do PSD da Paraíba em outubro de 1952. Para isso ele convence a renúncia do senador e suplente. Aberta dessa forma uma vaga no Senado, foram realizadas eleições suplementares nas quais Chateaubriand foi candidato único. No pleito de outubro de 1954, Chateaubriand tentou a reeleição ao Senado pela Paraíba, com o apoio da coligação do PSD com o Partido Libertador, PL, disputando a vaga com outros 4 candidatos e sendo derrotado. Deixou o Senado, então, ao final de seu mandato em janeiro de 1955, para logo em seguida repetir o processo pelo qual havia sido eleito em 1952, obteve a renúncia do senador maranhense Antônio Baima. De seu suplente Milton Belo e, aberta essa vaga no Senado, elegeu-se pelo Maranhão na legenda do PSD, sendo empossado em junho de 1955. Com a Constituição de 1946 não havia a necessidade de domicílio eleitoral, permitindo assim que candidatos de outros estados a disputarem por unidades da federação. Como parte da estratégia de eleição de Juscelino Kubitschek, candidato da coligação PSD-PTB, à presidência da República, ele concebeu a busca do apoio dos Diários Associados ao seu projeto político. Para tanto ele buscou o apoio do senador Vitorino Freire. Ele era pernambucano e fazia carreira política no Maranhão. Vitorino Freire, que dominava o Partido Social Democrático no estado e com ele dominava as fraudes eleitorais no estado. Isso facilitaria o projeto de Chateaubriand ao Senado pelo Maranhão. Para realçar ainda mais o acordo, Juscelino teria oferecido ao então governador Eugênio Barros o cargo de ministro da Agricultura. Tal articulação coube então ao mineiro Tancredo Neves. Chateaubriand no Maranhão possuía o jornal O Imparcial e a rádio Gurupi do Maranhão.
E esses jornais poderiam serem canais de divulgação da campanha de Juscelino para a presidência. Com a renúncia de Baima e Belo foram homologadas as candidaturas de Assis Chateaubriand, PSD, e de seu suplente, o desembargador Raimundo Públio Bandeira de Melo, e o candidato das oposições seria coronel da Força Aérea Brasileira Armando Menezes, e de seu suplente o jornalista Franklin de Oliveira. A indicação de Chateaubriand forma uma dissidência no Partido Social Democrático que se afasta da liderança de Vitorino Freire. Um deles foi o então deputado José Sarney. Com todas as fraudes, Chateaubriand derrota o seu concorrente Armando Menezes, vindo a ser empossado senador em 1º de julho de 1955 no Rio de Janeiro. Chateaubriand participou do coroamento de Elizabeth II, na Inglaterra em 1953. Ele era embaixador do Brasil no Reino Unido e entregou à rainha um colar e brincos de águas marinhas brasileiras para celebrar sua coroação. Outro fato curioso é que no dia da coroação da rainha ele espalhou por Londres várias faixas saudando a rainha, algo que o contrariava o formalismo inglês. Chateaubriand renunciou a seu mandato de senador em 1957 para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Inglaterra, a convite de Juscelino Kubitschek. Após apresentar suas credenciais ao governo britânico em maio desse ano, declarou que não seria um embaixador de gabinete, mas que pretendia lutar pela abertura de novos mercados para as matérias-primas tropicais. E mesmo com a eleição de Chateaubriand ao Senado era desejo dele permanecer como embaixador em Londres, algo que a legislação brasileira não permitia o acúmulo de função. Chateaubriand se relacionava muito bem com a família real e isso foi determinante para que ele viesse a renunciar ao mandato pelo Maranhão, e isso fez com que uma nova liderança política viesse a se formar, que foi José Sarney. Se gostou do nosso conteúdo, curta e compartilhe com os seus amigos. Estamos deixando um link com um e-mail para sugestões e um Pix para contribuir com mais conteúdo de história e meio ambiente do Maranhão. E até a próxima!